Bom dia, graça e paz para você que está aqui no nosso canal, para você que já acompanha nossos devocionais, que o Senhor te abençoe. Com certeza você é um missionário, com certeza você tem passado para frente essas meditações e Deus tem falado a muitos corações. Mas nós estamos passando de fase, nós estamos ainda dentro do ano do cumprimento da promessa, nós estamos passando agora para uma fase de promessas de salvação. Nós saímos daquela promessa para a família e ainda existe muito mais promessas para a família na Bíblia e vamos agora para a promessa para a salvação. Eu vou te contar uma historinha. Era um final de tarde. O sol já começava a se esconder atrás das casas e um homem caminhava lentamente pela rua depois de um dia longo de trabalho. O cansaço estava no corpo, mas naquele dia o peso não estava apenas nos ombros, estava no coração. Naquela semana, ele havia perdido alguém que ele amava muito. E enquanto caminhava, a mente estava cheia de perguntas que ninguém ao redor parecia saber responder. Ele olhou para o céu, que escurecia, e pensou: será que a vida é só isso? Trabalhar, lutar, envelhecer e depois disso simplesmente morrer? Desaparecer? Será que tudo se limita quando os olhos se fecham pela última vez? Talvez você já tenha feito essa mesma pergunta. Talvez em voz alta, mas às vezes só no coração, no silêncio da alma. Em algum momento da vida, todos nós paramos diante desse mistério da vida. Quando nós estamos em um velório, por exemplo, quando nós perdemos alguém que nós amamos, quando sentimos que os anos estão passando rápido demais, ou até mesmo em uma noite comum, quando o silêncio de casa nos faz pensar: existe algo depois dessa vida? A Bíblia diz que esse sentimento não é por acaso. Deus colocou dentro do coração humano algo que nenhuma conquista desse mundo consegue preencher. O livro de Eclesiastes declara que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. É por isso que, mesmo vivendo em um mundo ocupado, barulhento, cheio de distrações, existe dentro de nós uma sede silenciosa por algo que vai além dessa vida, de forma muito diferente. No início, quando Deus criou o homem e a mulher, lá no Jardim do Éden, a morte não fazia parte da história. O ser humano foi criado para viver em comunhão com Deus, sem medo, sem separação, sem final. Não existia fim. Mas quando o pecado entrou no mundo, algo profundo foi quebrado. A morte passou a fazer parte da experiência humana. E desde aquele dia, a humanidade vive carregando duas realidades dentro de si. De um lado, a fragilidade da vida, do outro, o desejo profundo de eternidade. Mas Deus não abandonou a humanidade nesse estado. Queridos, ainda lá no Éden, no meio da dor, no meio da queda, Deus faz algo extraordinário. Ele revelou a sua promessa. Uma promessa que a morte não teria a última palavra. Uma promessa que haveria redenção. A promessa de que a vida eterna seria oferecida novamente à humanidade. E muitos anos depois, essa promessa apareceu diante dos olhos de uma mulher chamada Marta. Lembra da história? Seu irmão Lázaro havia morrido. A casa estava cheia de pessoas chorando. O silêncio era muito pesado. A dor parecia não ter fim. Quando Jesus chegou, Marta saiu ao seu encontro. Com lágrimas nos olhos, ela disse algo que muitas pessoas já disseram em momentos de dor: Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Era o grito de um coração ferido, era uma pergunta que a morte sempre levanta. Mas naquele momento Jesus respondeu com palavras que atravessaram séculos e que mudaram para sempre a história da humanidade. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Essa conversa entre Jesus e Marta pode ser encontrada, queridos, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, especialmente nos versículos 21 a 25.
Vai lá e lê a história toda. Naquele instante, Deus estava revelando algo muito poderoso. A morte não é o fim da história. Existe uma promessa maior. Ao longo das páginas da Bíblia, Deus foi revelando essa promessa pouco a pouco, como uma luz que vai crescendo na escuridão. Queridos, cada geração recebeu um pedaço dessa revelação, sabia? Cada história bíblica aponta para essa esperança. E nessa jornada que nós vamos começar agora, nós vamos caminhar pelas Escrituras Sagradas para descobrir 15 promessas de vida eterna. Promessas que começam no Jardim do Éden, passam pelos patriarcas, ecoam pelas palavras dos profetas e se cumprem em Jesus Cristo. Mas ainda vão até a gloriosa promessa da eternidade em Deus. Talvez você hoje esteja vivendo apenas mais um dia comum. Talvez esteja cansado da rotina, das lutas, da preocupação da vida. Mas a palavra de Deus revela algo tão forte. Essa vida, queridos, não é o capítulo final da história. Existe uma promessa muito maior. E nós vamos começar a estudar isso a partir de hoje. Uma promessa que Deus fez àqueles que creem. Uma promessa que muda completamente a forma como nós vivemos hoje. Por isso, abra o seu coração. Permita que a palavra de Deus fale com você. Porque quando nós entendemos a palavra da vida eterna, a vida presente nunca mais é vivida da mesma forma. E é exatamente essa jornada que nós vamos começar agora. Você é o nosso convidado especial. Então, eu preciso que você passe essa mensagem de introdução a essas mensagens para pelo menos 5 pessoas e faça com que o Espírito Santo tenha a oportunidade de falar a outros corações. Pessoas que precisam descobrir essa mensagem de salvação, essa promessa de salvação que não terminou no Éden. Ela começou no Éden, o homem caiu, mas não terminou ali. Existe ainda a vida eterna, que pode ser não pela bondade, que vem a nós não porque a gente mereça, mas vem através de Jesus Cristo. E nós vamos avançar pouco a pouco nas Escrituras, para que você entenda que salvação maravilhosa é essa que Jesus veio para nos entregar e que não depende de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus, nós estamos na sua presença e nós queremos te agradecer pela oportunidade de avançar no estudo da palavra e agora, Senhor, falar sobre a salvação das nossas almas. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem trazido a nós a revelação da tua palavra, passo a passo, gradativamente. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o teu querer. Ajuda-nos a compreender, Senhor, como o Senhor fez de forma tão maravilhosa e perfeita esse plano da salvação. E, Senhor, coloca no meu coração o desejo de seguir esse plano e de fazer a sua vontade. E essa ansiedade de te conhecer, de te abraçar e de gozar essa alegria eterna, Senhor, de estar ao teu lado. Porque a tua palavra é santa. Eu te peço em nome de Jesus, continue conosco. Fale ao nosso coração. Fale ao coração daquelas pessoas que eu vou enviar esse áudio, para que as pessoas possam também chegar ao conhecimento da verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti ele levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos começar nossos estudos? Eu sou a irmã Ivanilda, líder do Grupo Recomeço, e você é um missionário. E Deus te abençoe.